Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao programa Jornada da Fumaça. Aqui nós discutimos estratégias para transformar você em um design de interiores empreendedor. Para isso a gente traça meta e plano de ação. Eu sou Cíntia Erzinger e o episódio de hoje é a melhor estratégia para vender projeto. Falar sobre vendas é algo assim um pouco desafiador. Desafiador em que sentido? A gente tem algumas dificuldades de colocar vendas como algo realmente importante e realmente estratégico dentro do nosso negócio. A live tá cheia de assunto legal. Fica comigo que vocês vão curtir, tenho certeza. A gente tá falando aqui, qual é a melhor estratégia para vender projeto? A gente ouve muita coisa, né? Muita coisa hoje sobre vendas. E o foco está muito forte no marketing digital. E a gente vai chegar nesse ponto. Mas não é só isso. Não é só isso que determina a venda. A melhor estratégia de venda. Temos que conhecer um pouco de várias estratégias e como que cada uma pode alavancar as nossas vendas. Não é uma só. Se fosse uma só, seria ótimo. Eu chegaria aqui para você e diria, olha, faça isso e a partir de amanhã você não para mais de vender. Você vai vender tanto que você não vai dar conta nem de entregar. Você vai ter que crescer tanto que você vai alugar o andar inteiro de uma sala, de um edifício comercial para montar uma equipe e trabalhar atendendo todo o volume de venda que você vai fazer. Nem é isso que nós, designers de interiores, queremos para o nosso negócio. Às vezes você que está aí me ouvindo pensa, mas eu quero ser essa empresa enorme que tem um andar no edifício de uma equipe e fatura horrores fazendo isso. E tudo bem, e eu acho que você tem mesmo que sonhar, se é isso que você quer, você tem que correr atrás do teu sonho, do teu propósito, né? Mas vamos lá, acontece que estratégias de vendas levam você para onde você quer, além de outras ferramentas e outras coisas que a gente já falou aqui, né? O que a gente quer ver? A gente quer ver o cliente fechar contrato, assinar o cheque, passar o cartão. Vender te dá liberdade, te dá autonomia. Vender te dá possibilidade de crescer. Agora minha pergunta para você. Você é o seu melhor vendedor? Porque quem vende hoje para você? Você que é um escritório pequeno, de repente trabalha aí sozinho no teu home office, ou tem uma equipe pequenininha ali, vocês no total são ali 4 pessoas, né? Quem que vende para você? Você mesmo. E você é o seu melhor vendedor? Se você pensasse em contratar um vendedor, como que essa pessoa deveria ser para que ela vendesse a sua marca? É possível, viu, gente? Alguém vender para você? A gente tem que desenvolver processo para isso, tá? Mas é bem possível. Então eu vou falar aqui para vocês agora aqui, ó, sobre o vendedor. Um título de vendedor pode até causar indiferença para alguns, mas essa atividade permite que a economia gire, o mercado produza e muitos empregos possam ser gerados. Será que o vendedor é importante dentro de toda a estrutura do teu negócio? Se essa figura é você, então acho que é muito importante você olhar para as suas habilidades de vendas. Elas te trarão resultado. São essas habilidades que começam toda aquela linha de crescimento do seu negócio. Sobre vender, eu encontrei o seguinte conceito aqui que eu quero dividir com vocês, que eu acho que vocês vão concordar. Eu gostei. Vender é algo mágico. É criar na cabeça do outro um mundo que ainda não existe. É transportar a pessoa para um mundo que ainda não é dela. Por isso, ser vendedor é ser um mago. Legal, né? Magia é uma coisa legal. A gente pensa assim, putz, se existisse uma mágica para acontecer tal coisa, eu queria saber fazer. Então, até o mágico é um cara que desenvolveu uma técnica para fazer a mágica. Então, seja o mago que for, seja a mágica que for, existe técnica. Então, beleza, esse pensamento aqui, vender é algo mágico. Sim, é mágico. Porque quando você consegue vender, se você está me ouvindo aqui já vendeu um projeto, que eu acredito que sim, mas talvez alguém tá aqui não vendeu ainda, né? Tá em busca da sua primeira venda. Como eu disse, vender liberta, vender te dá autonomia. Vender não é enganar, vender é enriquecer. Enriquecer a vida de alguém, a cultura de alguém, a casa de alguém, o comportamento de alguém. Tudo isso está envolvido na questão venda. Existia, muito tempo atrás, uma técnica de venda com uma persuasão muito forte
que às vezes gerava na pessoa, no cliente, depois que ela comprava, uma sensação de, putz, enganado? Será? Ai, me deixei levar. Você nunca sentiu isso em algum momento, que você comprou alguma coisa e teve essa sensação? Por quê? Vamos lá. Qual o verbo que define a atividade de vendas? Para o marketing, seria persuadir e convencer. Venda é isso. Persuadir e convencer. É diferente de oferecer uma solução de acordo com a necessidade do cliente. Por quê? Porque vender algo intangível, que é o que a gente faz, nós vendemos projetos. Tem que existir algo que para o cliente seja importante e que ele consiga perceber para que ele possa comprar. Então, se você ficar persuadindo esse cliente ou simplesmente insistindo no convencimento, contrate, não é isso que ele precisa ouvir. Não é isso que vai fechar a venda, porque está muito mais ligado ao teu entendimento sobre o que ele precisa, a encontrar uma solução. Quando você mostra que você sabe encontrar a solução para o problema dele, define o que significa vendas, ok? Existem algumas crenças instaladas na nossa cabeça que vêm de uma cultura. É a cultura limitante sobre venda. Uma crença limitante sobre venda. Eu vou ler algumas para vocês que realmente elas aparecem, tá? Dentro do nosso mercado e eu acredito que da maioria dos mercados. Mas vamos focar aqui no nosso, tá? Vou ler para vocês algumas delas. Eu não consigo vender. Eu não mereço ser um profissional de sucesso. Pessoas bem-sucedidas são gananciosas e desonestas. Minha cidade é muito pequena. É mais fácil de se destacar em uma cidade grande. Não sou inteligente o suficiente. Eu sou muito velho para mudar. Eu sou muito jovem. Na minha região, isso não funciona. E por aí vai. Esse tipo de crença, quando está instalada na sua mente, ela vai te bloquear na hora de vender. Se você tem ela instalada e se você ativa essa crença na hora que você vai começar a conversar com o cliente, que você vai colocar tudo que você tem que vender e apresentar ali para o cliente como solução, como valor, se uma dessas crenças estiverem instaladas na sua mente, vai bloquear. Você vai achar difícil, você vai colocar um muro diante de você e do seu cliente nesse momento da venda. Então, lidar com essas crenças, medo, não sei o que, todo mundo tem medo, sabe? Medo faz parte da gente. Aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Você tá ali porque o cliente te chamou, porque ele te quer ali, apresentando para ele algo que ele viu em você, que ele acredita que você tem para oferecer para ele. Foca nisso, gruda nisso, agarra nessa ideia e vai para venda. O que você aprendeu primeiro? Você aprendeu primeiro a vender ou você aprendeu primeiro a projetar? Tenho certeza que você aprendeu primeiro a fazer projeto. Você foi lá para um curso, você foi aprender a fazer projeto de interiores, você aprendeu a detalhar marcenaria, você aprendeu tudo sobre estilos e conceitos, tudo sobre técnica, aplicação de materiais. Se dedicou muito tempo da sua vida nesse aprendizado. Você precisava saber tudo isso para poder se tornar um profissional designer de interiores. Em que momento você parou para colocar bastante tempo no aprendizado de vendas? Quanto tempo você parou da sua vida para olhar para essa habilidade e falar, eu preciso aprender a vender. Eu já sei fazer projeto. Agora eu preciso saber vender o meu projeto. Eu preciso saber vender a minha marca. E eu sei que isso é um desafio ainda maior quando você está começando. Lá, você não tem nenhum cliente, não vem uma venda na vida ainda. Você precisa fazer. Às vezes eu vejo muita gente aí se dedicando fortemente em N habilidades técnicas e esquece de umas que são importantes para o negócio. Então, aquela ideia de que o conhecimento é algo que a gente não para de buscar, tem que estar contigo. Onde que tem que estar teu foco? O designer do futuro, ele deverá ter o foco do cliente e não no cliente. Entendeu a diferença? Foco do cliente e não no cliente. Quem se destaca? Quem entende o que o cliente pensa, além de fidelizar e reter o cliente. Esse é o vendedor. Essa é a pessoa que você quer dentro da tua empresa, trabalhando para você. Ou o que você quer ser. Você quer ser o vendedor? Você entende o teu cliente, você fideliza ele e você retém. Fórmula mágica, né? Isso, gente, a gente tem que desenvolver e aprender.
Diferente do vendedor do passado, onde convenceu o cliente a comprar e não fazer com que o cliente entenda que ele precisa comprar. É tão diferente, gente. Outras coisas que a gente precisa aprender a dominar no momento da venda são os gatilhos mentais. Quando você vai começar a apresentar uma proposta, você tem que ter o seguinte conceito instalado. Eu adoro essa palavra, instalar. Você tem que ter o seguinte conceito instalado em você, e a todo momento que você está conversando com o cliente, esses gatilhos vão estar ali. O conceito é o seguinte: o cliente vai ter que sair dali pensando sobre você da seguinte forma: essa profissional tem algo que eu gosto, me identifico com ela. Ela sabe o que eu não sei para chegar onde eu quero chegar. Ela é o atalho do meu caminho. Quero saber o que eu preciso fazer para que ela faça o meu projeto. Então, quando você coloca isso como é assim que o teu cliente tem que te ver, é assim que ele tem que pensar sobre você, a qualquer momento, quando você está se comunicando ele, nas tuas redes sociais, no teu site, cara a cara, esses gatilhos estão instalados. Quais são os gatilhos que você instala quando o cliente já está olhando para você e pensando em tudo isso que eu falei agora? Gatilho do prazer e dor, ou seja, eu tenho uma dor e o prazer é contratá-la. O gatilho da conexão, me conectei com você. Você é a pessoa que vai me entregar o que eu preciso. O gatilho da confiança, eu entendi que você é confiável, entendi que eu posso colocar o meu dinheiro aqui, confiar em você. O gatilho da exclusividade, muita gente quer contratar. Por quê? Porque o que ela entrega é exclusivo. E da escassez está aqui também, né? Do muita gente deseja contratá-la. E o gatilho da antecipação, que é o gatilho de o que é que ela vai entregar para mim. Eu já sei que ela vai entregar alguma coisa massa. Então veja, são técnicas de vendas que a gente não pode esquecer que elas existem e subestimá-las. Se 0 gatilhos desses estiverem instalados, tem esses e muitos outros gatilhos, tá, gente? Mas se 0 gatilhos estiverem instalados na mente do seu cliente, muito baixa é a chance de você fechar essa venda. Não houve conexão, não houve confiança, não houve o sentimento de exclusividade, antecipação, de prazer e dor, de que você realmente soluciona a minha dor. Não houve, não rolou. Outra questão importante aqui que sempre pesa na hora da venda: será que preço é um problema para você? Vou fazer algumas perguntas só para você se responder e entender, tá? Sempre, ou mesmo às vezes, você compra produtos de menor preço? É verdade que você compara preço todas as vezes que você sai às compras? Às vezes você compra em lojas de conveniência, onde a conveniência é mais caro? Você compraria um carro de 8 mil que precisa de manutenção ou um carro de 15 mil em boas condições? Você gostaria de ser operado por um cirurgião que cobrou muito barato? Alguma vez desistiu de uma compra porque era muito barata? Você já comprou por puro prazer? Alguma vez você pensou, não dá para errar comprando qualidade? Então, por que você acha que os seus clientes pensam ou se comportam de forma diferente? Porque eu tenho certeza que você respondeu sim e não aqui para algumas questões importantes. Sim, eu já comprei por puro prazer. Sim, eu já comprei de um cirurgião que cobrou mais caro porque eu confiava nele. Tinha mais barato. Sim, eu já comprei em loja de conveniência, mesmo sabendo que é mais caro. Mas era conveniente para mim comprar ali naquele momento. Sim, eu já comprei alguma coisa acreditando que eu estou pagando mais caro porque isso tem qualidade. Nós fazemos isso. O nosso cliente pensa da mesma forma e age da mesma forma. Existe uma outra técnica chamada biofeedback. Eu estudei neuroarquitetura recentemente e esse tema biofeedback é fortíssimo dentro da neuroarquitetura. É para que você identifique várias necessidades do cliente ali na hora de projetar, né? Como trazer a solução mais adequada para ele e também envolve vendas. E eu trouxe então para cá, para o nosso tema de vendas, a questão da técnica do biofeedback. Antes da venda, faça uma power pose e sorria. O que é uma power pose? Manter uma postura de 2 minutos. Num curso que eu fiz de gestão, tinha uma matéria de técnicas de venda e negociação, e eu me lembro muito do professor falando o seguinte: antes de você ir para uma venda, para um pouquinho, tipo, marquei com o cliente às 10, ele está chegando. Então, antes disso, você para, faz aquela respiração, 3 respirações bem profundas. Respira,
se concentra, você se preparou para aquela venda, você sabe exatamente o que você tem que apresentar para o cliente, as soluções que você vai trazer para ele ali, quais gatilhos você vai acionar ele, isso tudo já está pronto na sua mente. Então agora, antes de você ir para a reunião naquela euforia, naquela loucura de, ai meu Deus, arrumar isso, pega aquilo, imprimiu, pega o café, pega não sei o que. Antes de você fazer isso, respira fundo, se concentra, pensa em tudo que você está preparado para fazer, pensa no resultado que você quer alcançar. O que essa técnica faz? Chama-se a postura dos 2 minutos. A postura dos 2 minutos, que é a Power Pose, ela vai diminuir em 25% o seu estresse. Outra coisa, ela vai aumentar em pelo menos 19%, isso é científico, tá, gente, que eu tô falando desses percentuais. A sua autoconfiança, a testosterona, aquilo que te dá o gás, você vai aumentar. Então, uma simples atitude da Power Pose te ajuda antes da venda. Existe no YouTube, existe uma seleção na Nova Zelândia de rugby chamada All Blacks. Toda vez antes do jogo, eles fazem um ritual de música e dança maori, que é uma tribo indígena, e uma dança, a dança haka, que ela faz com que o oponente se sinta fraco. É uma dança de guerra, entre aspas. Então o objetivo da dança é conectar os jogadores à sua força interior, reforçar a capacidade e técnica desenvolvida, encher os pulmões de fôlego, a mente de coragem e o coração de amor pelo jogo, pela luta, gana pelo negócio. Funciona além de intimidar o adversário. Tá no YouTube, tá? Pesquisa lá a seleção All Blacks, grito de guerra, vocês vão achar. Entenda o seguinte, claro que você não vai chegar gritando na cara do seu cliente, né? Fazendo uma dancinha. Você faz isso antes. Quando eu falei da Power Pose, é você fazer isso antes. Se coloca na posição, se concentra, se veja, sabe? Cria essa visão de você ganhando esse jogo. Técnica de antecipação do jogo, tá, gente? Existe um escritor e estudioso, psicólogo, chamado Paul Ekman. Ele é um dos psicólogos mais influentes do século XXI. Ele foi o cara, um consultor para a criação da série Lie to Me. Não sei se vocês assistiram. Ela estava no Netflix, parece que não tá mais. É sensacional. Por que ele participou? Que ele foi consultor dessa série. O diretor da série contratou pelo seguinte: a ideia da série é um investigador que identifica nos criminosos, através do biofeedback, expressões faciais, quando ele está mentindo. Então, o Paul Ekman, ele identificou 10 mil microexpressões diferentes que você pode fazer a leitura. Nós não vamos entender 10 mil expressões faciais para poder fazer uma venda, mas são emoções culturais e biológicas que são universais, gente. Mas nós vamos pegar algumas, beleza? A gente vai pegar algumas delas para usar na nossa técnica de venda. Ele mapeou 7. São as microexpressões universais. Estão presentes em todo e qualquer ser humano. Tristeza. Quando você vê uma pessoa triste, o que ela está expressando? Ela está expressando a pálpebra mais caidinha, os olhos dela ficam meio parados, assim, meio quietos, e o canto da boca dá uma caidinha. A expressão da tristeza, se o cliente de repente fixou nesse olhar para você, ele pode estar triste naquele momento. Você não está trazendo alegria para ele. A expressão da alegria é, às vezes o cliente não está gargalhando, né? Mas ele está, o quê? Pressionando os olhos um pouquinho, levantando levemente a boca. Essa é a expressão universal da alegria. Ai, gente, as minhas expressões devem estar ficando ótimas. A expressão do nojo. A pessoa quando está com nojo, ela franze aqui, ó, tá? A boca abre levemente e o lábio superior faz é inevitável. Outra expressão, microexpressão, o desprezo. O desprezo, a pessoa vai te olhar, vai sorrir levemente com os olhos e vai fazer isso com a boca. Foco nessa expressão. O cliente está te olhando assim e ele está pensando, ela acha que está me convencendo. Outra expressão, a de espanto. Apresentei o preço e o cliente... Qual que é a expressão do espanto? A sobrancelha levemente se levanta, os olhos ficam mais abertos e a boca abre um pouquinho. A gente não vai fazer. É microexpressão, gente. Outra expressão, raiva. A expressão da raiva. A sobrancelha faz o quê? A pessoa vai juntar a sobrancelha. O olhar dela, a cabeça inclina levemente para baixo. O olhar dela faz isso. E a boca cerra um pouquinho. Lembre-se, são microexpressões, tá? Uma outra, medo. Gente, a expressão do medo é aquilo que a pessoa faz o quê?
né? Você joga o corpo um pouquinho para trás, você levanta a sobrancelha, você regala o olho, e você faz um... Às vezes sai, às vezes não sai, mas sai assim. O cliente vai olhar assim pra você. Microexpressões, lembre-se. Sabe onde a gente vê isso? Muita gente usa o tempo inteiro. Os emojis. Gente, as carinhas todas. Fala pra mim se não tem todas essas carinhas lá. Susto, nojo, medo, tristeza, alegria. Tem tudo lá. Então a gente já entendeu que a gente pode usar essas expressões para se comunicar. Então agora a gente só tem que levar isso para venda. E a gente tem que levar isso para o olhar, olhando o cliente, entendendo como é que ele está respondendo as coisas que você está passando para ele, as informações, a sua comunicação. E você vai corrigindo isso no caminho. Você vai fazendo com que ele vai mudando e vá se comportando conforme você quer, né? Trazendo os resultados que você quer. Outra coisa importante aqui, gente, que envolve técnica de venda é publicidade e propaganda. Como que você posiciona a sua marca? Cíntia, preciso ter um site? Essa é uma dúvida de muitos dos profissionais da nossa área. Montar um site dá trabalho, montar um site pode ser bem caro, exige que você também o mantenha atualizado. As pessoas encontram todas as informações em um só lugar quando você tem um site. Por que é legal? Hoje, gente, o maior mecanismo de pesquisa é o Google. Todo mundo dá um Google. Designer de interiores na minha cidade. Quando você aparece ali para ele como uma opção de designer da cidade dele, ele vai clicar e ele vai ver o website tem ou não tem. Dependendo do seu público, ele pode ter uma idade lá que ele nem tem rede social. Ou não é nem por causa da idade, porque ele não gosta, porque ele não quer. Mas se você tem um site, ele te acha. E o que você tem que ter lá dentro do teu site para ter uma comunicação assertiva com a pessoa que te encontrou? Lá no teu site tem que ter quem é você, um descritivo da sua formação, um descritivo técnico. Um storytelling, o que o storytelling é uma ferramenta do marketing que você conta a sua história e você vai criar conexão aí contando a sua história. Tem técnicas para escrever a sua história e colocar isso no site. No site tem a tua plataforma de serviços, onde você vai explicar para o teu cliente tudo que ele pode te contratar, tudo que você entrega, como você entrega. E fica claro para ele e na hora ele fala, é isso que eu preciso. Outra coisa que está lá no teu site é a cultura da sua empresa. Cultura, como você trabalha, missão, visão e valores. Eu já ouvi gente dizendo que esse é um item dispensável para estar no site. Gente, não é. Essa informação precisa estar no site, porque o cliente também cria conexão com a tua visão, a tua missão e o teu valor. Tá? É a cultura da sua empresa, é como você trabalha, você, sua equipe. Como vocês trabalham, o cliente vai entender que com ele vai ser assim também. O teu portfólio tá lá, vocês viram que eu deixei o portfólio lá pro final? Portfólio é importante? Sim, é importante, mas Cíntia, eu não tenho portfólio ainda, porque eu tô no começo. Tudo bem, se o cliente te achar no teu site, ele encontrar as informações que ele precisa, talvez não seja a imagem de um mega projeto, capa de revista, que vai fazer te contratar. Outra coisa que você pode ter é um blog dentro do site. O blog dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que estar lá sempre colocando informação. O blog ele vai ser informativo, ele dá dica, ele traz novidades para o teu cliente, para o teu público. Então é sim importante, tá, gente? Mas não é fundamental ter um blog. Agora, as informações do site eu acho bem importante. Cíntia, mas é muito caro montar um site, fazer um site. Existe possibilidade de você fazer site gratuito. Sim, você vai dedicar um pouquinho do seu tempo, porque tudo que a gente está aprendendo a fazer demora mais, mas você pode fazer. Existe o Canva. O Canva, gente, é uma ferramenta sensacional, disponível, gratuita, na internet para você desenvolver apresentações, tá? Então não é um site, mas você vai montar uma apresentação. Colocando lá quem é você, o seu storytelling, a sua plataforma de serviços, a cultura da sua empresa e um pouquinho, não deixa muito pesado, tá, esse arquivo, um pouquinho do seu portfólio. E aí você cria um link e usa outra ferramenta chamada Linktree, onde você coloca lá, o cliente clica, o cliente vai ter um menu de tudo que ele pode acessar o seu WhatsApp, o seu site, qualquer outra página que você queira que ele acesse, o seu LinkedIn. Então lá no Linktree você põe esse link da apresentação que você fez lá no Canva e o cliente acessa. Não é um site, mas a informação está ali, tá à disposição do cliente. Isso que é importante, esse deve ser o teu foco, que o cliente consiga a informação. Não veja um site como algo ultrapassado, não é. Se fosse, as grandes empresas, as grandes marcas teriam abandonar esse negócio de site, porque dá trabalho você manter um site afinadinho com o teu propósito, com o teu perfil de cliente, tá? Então não subestime essa ferramenta não.
de publicidade. Outra ferramenta, redes sociais. Quase metade do planeta está nas redes sociais. Seria em torno de 3,5 bilhões de pessoas conectados hoje nas redes sociais. Então, assim, até saiu uma matéria na revista super interessante falando sobre isso. Será então que é importante você, a sua marca, estar presente nas redes sociais? Eu, Cíntia, digo para você que é sim importante. Por quê? Porque é uma grande vitrine. Veja a diferença das redes sociais para um site. Na rede social, você é uma comunicação muito rápida. Às vezes o cliente ele não está procurando por você, ele te encontra nas redes sociais. E ele cria uma conexão a partir da hora que ele te encontra. Estar nas redes sociais, como por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Com relação ao Instagram e Facebook, você tem que criar o quê? Uma linha de comunicação com seu público mais assertiva e rápida. Isso que é importante, nós já falamos na live aqui da Jornada da Fumaça, a importância de você desenhar o seu avatar, né? Conversar com o seu avatar diretamente, seu público-alvo. Poste dicas, ideias, como que você soluciona o problema do teu cliente, tal problema, isso ou aquilo. Frases motivacionais relacionadas ao que você faz, o seu dia a dia, o que você faz, onde você anda por aí. Sim, coloque essas informações, tá? Dentro do teu portfólio aí, do teu feed de Instagram e Facebook. As pessoas se conectam com pessoas e não só com uma logomarca, tá, gente? Então, o teu perfil tem a tua foto e tal. E tenha consistência dentro das redes sociais, muito mais do que o site. O site você vai lá e atualiza ele de tempos em tempos. A rede social não, ela exige um pouco mais de interatividade, de comunicação direta. O teu cliente ele tá lá, o teu público tá lá. Ele pode fazer uma pergunta diretamente ali, ele sabe que ele pode. Ali nas redes sociais você tá mais acessível, é rápido isso, é rápido esse acesso. Então veja como você manter consistência de publicação faz com que o cliente se conecte cada vez mais com você. Alguém que ele não está pensando em contratar agora, mas ele vai precisar contratar daqui a pouco. Se você coloca um post hoje de um projeto legal e ele está lá no feed, olha que bonito, e ele passou. Ele te esqueceu no segundo seguinte, onde ele já viu outra informação legal. Então, o que vai fazer criar essa conexão dentro das redes sociais? Aí ele resolve te seguir, tá? Então ele tá te seguindo, tudo que você postar vai aparecer para ele em algum momento. Se você posta uma vez por mês, quando ele abrir o feed dele, você não vai aparecer para ele. Só se cair a mega coincidência de no dia que você publicou, ele abriu o feed. No dia, na hora, no exato momento, né? Olha o universo conspirando, a gente não pode depender só disso. Então a consistência de publicação é importante. Por quê? Aí ele salva, digamos que ele viu um projeto teu, 2, 3, ele começou a salvar, que ele falou assim, nossa, a hora que o meu apartamento ficar pronto, talvez eu contate essa pessoa aqui. E ele vai te achar de novo. Por quê? Porque ele salvou, porque ele conectou. E você só consegue isso com consistência, gente. Não, é muito difícil nas redes sociais você conseguir isso se você esporadicamente publica alguma coisa. É mais difícil, porque é uma chuva, sabe? Uma enxurrada de informação, assim, absurda, né? Que nós todos consumimos nas redes sociais o tempo inteiro. Você vai ser mais uma. Então, conecte-se através das redes sociais. Mas sim, é uma ferramenta muito, muito importante. E qual é a melhor técnica de vendas, então, minha gente? Qual é a melhor técnica? Na verdade, não existe apenas uma. Vocês viram aqui, né? Cada uma das técnicas que a gente conversou pode significar muito nos seus resultados. Muito. Pode significar vendas assertivas. Significa o cliente melhor. Significa volume de projetos, se é o que você busca, né? Se esse é o propósito seu. Então, no fim das contas, a melhor estratégia, eu vou resumir em 3, tá? As 3 melhores. Não acredite em dom, acredite em prática, em técnica. A gente desenvolve. Observe frequentemente sua postura e a postura do cliente. Encontre um propósito para o seu trabalho. Essas 3 técnicas fazem você vender mais projeto. Com certeza absoluta, tá? Acredita em mim, gente. Sou a guru da estratégia. Não sou, gente, eu não sou a dona da verdade, mas eu estudei bastante, tá? Eu estudei bastante para trazer essa informação hoje aqui para vocês. E sim, focado aqui nessas 3 técnicas. São técnicas que eu comprovei, tá? Que eu coloco em prática, tá? Foca nisso que para você alcançar o que você quer, que é vender. Seja você que vende há muito tempo ou que está querendo fechar aí a sua primeira venda. Agora me diga, você aprendeu algo de novo hoje aqui comigo? Tá fazendo sentido
tudo isso aqui que eu falei? Te ajudou de alguma forma esse conteúdo? Então me dá um feedback. Me dá um feedback que é importante para mim. Se essa informação foi importante para você, o seu feedback é importante para mim. Porque daí eu sei que eu posso continuar a trazer mais informação desse tipo, que você vai curtir e outras pessoas também, assim como você, vão curtir a informação. Finalizando hoje, gente, o episódio número 9 da Jornada da Fumaça. Eu adorei o programa Jornada da Fumaça, essa jornada toda. Adorei mesmo. Para vocês entenderem, foi o meu destravamento com relação à live, com relação a uma comunicação mais direta com o meu público, que são vocês. Eu trabalhei isso fortemente em mim. Se você olhar lá minha primeira live e a live de hoje, vocês vão ver, eu percebo uma diferença grande aqui em comunicação e tudo mais. Para você ver como a gente desenvolve habilidades. Daqui para frente vocês vão me ver muito mais. Se prepara que tá vindo novidade muito, muito boa. Continua acompanhando. Todo dia vai ter vídeo aqui nesse canal. Ou se você estiver no Instagram ou no Facebook. Todo dia vai ter vídeo. Todo dia vai ter informação. Eu não vou deixar vocês sem informação, tá? Para mim, a ideia de consistência é importante. Porque se eu tiver consistência, você vai entender cada vez mais como você precisa desenvolver essas habilidades. E essa é a minha missão. Transformar você em um design interiores empreendedor, em um design interiores que quer crescer, que cresce profissionalmente, que consegue vender, que consegue reter cliente, que consegue fidelizar o cliente, que consegue entregar projetos de qualidade. Essa é a minha missão, tá? E é para isso que eu tô aqui hoje conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo aqui, acompanhando os conteúdos que virão. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua preferência. Fiquem com Deus.